E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo nós vamos falar de preços de grupos de componentes da Shimano para bikes aqui no Brasil. A motivação foi simples, né? No vídeo anterior eu falei da hierarquia de grupos da Shimano. E quando eu fui olhar, eu fiquei muito assustado com os preços praticados aqui no Brasil versus os preços comercializados nos Estados Unidos. E aí eu busquei aprofundar esse assunto. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. E vamos que vamos! Bom, vamos começar a falar desse assunto preços de grupos da Shimano. Para isso, eu fiz uma pesquisa tanto no mercado americano via internet, como no mercado brasileiro também via internet, dos preços desses grupos. Essa tabela que vocês estão olhando, eu levantei os 4 principais grupos de mountain bike e os 4 principais grupos de speed. Eu peguei o valor americano, fiz uma conversão usando o câmbio do dia. Então eu fiz essa pesquisa aqui no mês de janeiro, o câmbio estava R$ 5,31 para cada dólar. Então eu peguei o valor praticado nos Estados Unidos e fiz essa conversão, que é o valor convertido. Aí eu pesquisei no mercado brasileiro, vamos dizer assim, não chega a ser uma média, mas é o preço mais praticado para cada um desses grupos. E aí eu encontrei essas diferenças. Basicamente, pessoal, me preocupou muito a diferença entre o preço praticado nos Estados Unidos já convertido para o Brasil versus o preço encontrado aqui no Brasil, ok? Então vamos pegar o caso, por exemplo, do componente SLX. Estados Unidos ele sai por 526 dólares, que convertido dá aproximadamente R$ 2.800. Esse grupo aqui no Brasil eu encontrei normalmente na faixa de R$ 5.300. A diferença em termos de valor é um incremento de aproximadamente 190% aqui no Brasil, ok? Então, moçada, vocês estão vendo que a grande preocupação é encontrar a motivação dessa diferença de valor. Esse bate-papo nosso é uma prospecção sobre essa diferença. Não é dado concreto, mas é uma análise minha sobre a motivação de chegar com essa diferença aqui. E vamos que vamos! Bom, pessoal, a primeira fase que eu tive para poder começar a pesquisar por que essa tamanha diferença foi encontrar entidades que representam os segmentos de bike aqui pelo Brasil. Nesse aspecto, o primeiro que eu encontrei foi a Abraciclo. A Abraciclo, ela tem uma parte dela que tem a inserção de bikes. Basicamente, eu não localizei no site informações a respeito de composição de impostos, porque imposto é o primeiro suspeito dessa diferença grande de preço entre o mercado americano e o mercado nacional. A Abraciclo, ela contempla todos os fabricantes que estão sediados na Zona Franca de Manaus. Nesse aspecto, eu mandei um e-mail e recebi essa resposta da Abraciclo. Dá para notar claramente na resposta, né, a complexidade quando você trata de carga tributária aqui no Brasil. Evidente que existem vários fatores, né, que podem tanto aumentar como pode diminuir a carga tributária. Não satisfeito, eu continuei a minha pesquisa e encontrei uma entidade muito interessante, que até recomendo para vocês entender um pouco mais de bike. Aqui está o endereço dessa entidade, que é a Aliança Bike. É um local que eu indico para quem está interessado em pesquisar assuntos vinculados à bike, incluindo impostos. E vale a pena para quem tem interesse conhecer um pouco mais. O primeiro ponto que nós vamos olhar é essa tabela. Nessa tabela você vê os principais impostos que têm incidência aqui no Brasil. Pode-se notar nessa tabela que ela é dividida em as bicicletas nacionais, mas que utilizam peças importadas, as fabricadas na Zona Franca de Manaus, as nacionais que são fabricadas fora da Zona Franca de Manaus e as bicicletas importadas. Então nós temos
sobre qualquer um desses segmentos, nós temos o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS e ICMS. ICMS é um imposto estadual e aí pode variar de acordo com cada estado. Quando você tem uma bicicleta totalmente importada, você tem lá no mínimo 107% de aumento baseado somente em impostos. Quando essa bicicleta é importada, mas ela está fora da Zona Franca de Manaus, ela tem 80%. Quando ela é fabricada na Zona Franca de Manaus, ela tem 22,8% de impostos. Mas o mais interessante é que a tributação média está na faixa de 72%. Se você achou que é fácil olhar os impostos aqui no Brasil, vamos sofisticar um pouquinho mais. Vamos dar uma mergulhada muito rápida na tabela. É um imposto sobre produtos industrializados. Então vocês vejam o seguinte, a tributação ela ocorre inclusive sobre componente. E aí o percentual de imposto varia dependendo do componente. Importando o quadro eu pago 16%, mas eu também pago 10% de IPI. Se eu estou importando de selins, eu pago 16% de imposto sobre importação e 10% sobre IPI. Então, pessoal, o regime de tributação no Brasil, além de ser abrangente, ele também é complexo. Bom, um ponto que eu me preocupei foi identificar os impostos. Aí eu já identifiquei que tem na faixa de 72%, em média. Se for totalmente importado, na faixa aproximadamente de uns 110%. Mas nós temos que agregar outros elementos nesse resultado final de preço. Um dos elementos é o custo do transporte, quanto que eu paguei para aqueles componentes virem para o Brasil, se ele veio por rodovia, se ele veio por via marítima, via aérea. Então já tem uma flutuação razoável em termos de custo de transporte. E o último elemento que nós temos que agregar nessa cadeia, né, é o lucro dos participantes na cadeia produtiva de comercialização. Então você imagina assim, alguém importa e alguém quer vender. Esse cara que quer vender, ele vai lá comprar o produto ou componente, e aí o cara que importou já comercializa com um percentual para poder maximizar o seu lucro. Esse que comprou na hora de revender, ele também vai incorporar um percentual para o seu lucro. Então essa cadeia de comercialização efetivamente ela pode agregar um percentual razoável na diferença entre o preço que você paga nos Estados Unidos e o preço que você compra aqui no Brasil. Bom, uma vez levantando esse assunto via internet, eu fui procurar uma loja, né, com reconhecimento aqui no mercado de São Paulo e fui conversar lá com o dono. E aí eu fui tirando uma dúvida, falei, como é que funciona esse esquema de você colocar um preço para comercialização? Ele falou, olha gente, no mínimo uma bike, um grupo que eu compro, né, ele já está acrescido no mínimo de 110%. Então é um mercado difícil, aonde sobra tudo para nós consumidores. Então nesse aspecto, o legal mesmo era a gente ter um incentivo governamental para o uso de bike com efetiva redução dos custos de importação. Outro aspecto que tem que se levantar quando você faz a importação de uma bike, diretamente você traz para você, se por acaso minha bike apresentasse uma rachadura, uma fissura no quadro, eu teria que mandar para Portugal para poder fazer o recebimento de uma nova, porque a garantia dela é vitalícia, mas não no Brasil, é na loja que você comprou. Bom, moçada, resumindo, já deu para entender por que temos essa diferença de preço entre os Estados Unidos e aqui no Brasil. Efetivamente é muito caro. Se nós falamos em colocar câmbio eletrônico, então estamos falando de coisas acima de 10 mil reais. Não é fácil. Então ter bike é complicado. E esperamos assim que existam ações governamentais, seja ela do órgão federal, estadual e municipal, no sentido de reduzir imposto, que seria muito interessante para aumentar o número de ciclistas aqui no Brasil. Se gostou, deixa o like aí.
Basicamente é isso. Ah, outra coisa, tem dúvida? Manda um e-mail para mim, para esse endereço lá no Gmail, ou deixa aqui no comentário que a gente vai tratando conforme for chegando as demandas. E vamos que vamos. Valeu!